Antes da gente ler a nossa página, a gente queria agradecer as doações de gênero alimentício que as pessoas têm trazido. Porque nós estamos passando uma fase muito difícil e praticamente quase toda semana tem pessoas extras pedindo cesta básica. E a gente, graças a Deus, a gente tem conseguido suprir essas necessidades dessas pessoas que vêm aqui em busca. Geralmente são pessoas, às vezes, indicadas até pelas próprias pessoas do Joana d'Arc. Então a gente agradece, porque qualquer doação que seja de feijão, de arroz, de alguma coisa de necessidade, a gente tem conseguido atender as pessoas. Às vezes a gente fica sem nada, Às vezes a gente fica sem nada, de repente chega alguma coisa e a gente vai fazendo essas doações. Então a gente quer agradecer, porque hoje eu vi que tinha também uma cesta básica lá e já tem uma pessoa para ser direcionada essa cesta básica. Então a gente sabe que os espíritos eles encaminham as pessoas, a gente tem certeza disso, que eles encaminham as pessoas e também encaminham as doações. E pode ter certeza que todas essas pessoas, que o mínimo que essas pessoas doam, os espíritos estão lá para ajudar. E nas terceiras quarta-feiras do mês, a gente faz a entrega das cestas. E a gente não esquece de estar com as pessoas e pedir para eles, para a gente agradecer, lembrar de todas aquelas pessoas que dão pelo menos 1 quilo de alguma coisa. Às vezes a gente recebe aqui na porta, uma pessoa vem e faz assim: olha, eu trouxe aqui 2 quilinhos de uma coisa, mas é o que eu posso dar. A gente entende que isso, quem conhece a parábola do óvulo da viúva, isso é o óvulo da viúva, não é? Então, a gente quer agradecer essas doações, não só dos gêneros alimentícios, a gente ganha outras coisas também. Eu agora, às vezes as pessoas levam lá, até lá no consultório eles levam. Também não me incomodo que leve para lá e eu trago para cá. Agora eu trouxe uma bolsa de sapato que deixaram lá. E a gente vai distribuindo essas coisas, atendendo a necessidade da maior parte das pessoas. E eu quero só deixar claro que o Joana d'Arc, graças a Deus, nós temos essa idoneidade, porque as pessoas indicam para cá. Outro dia, uma senhora chegou aqui aos prantos, estou só contando para vocês terem uma ideia. A nossa funcionária está aqui. A pessoa chegou aqui aos prantos, quem indicou foi uma pessoa que é caixa do Gramil. Falou assim: olha, dá um pulinho lá no Joana d'Arc, que geralmente eles atendem. A gente nunca, graças a Deus, até hoje, disse para alguém assim: olha, a gente não tem nada. A gente sempre tem alguma coisa. Nem que seja assim, um atendimento, alguma coisa, uma palavra de consolo para alguém. Então, eu estou aqui fazendo esse agradecimento, porque esse mês foi muito difícil para nós. Mas a gente está cumprindo, nós vamos encerrar esse final de semana, esse final de mês, conseguimos cumprir com tudo isso que as pessoas vieram buscar. Então isso me deixa muito emocionado e me deixa assim muito contente e feliz. A gente tem que agradecer às pessoas que colaboram conosco, tá? Amigos, amigas, boa noite a todos. Júnior Luiz, boa noite. Boa noite. Agora me senti energizado para estudarmos juntos. Isso aí, pessoal. Pensamento é energia. Nosso tema dessa noite é a influência do Espiritismo no progresso. E esse tema, ele passa pelas perguntas de 798 a 802 e a 914 do Livro dos Espíritos. Eu inicio convidando vocês. Às vezes, assim, a gente tem muita leitura, mas uma coisa bastante importante, Kardec, quando organiza a doutrina espírita, ele faz todo um estudo, um levantamento
filtrando mensagens, né? Ele recebia comunicações de médios do mundo inteiro. Então ele faz uma grande seleção de todo esse material, e Kardec era um grande pedagogo, era um homem que falava mais de 5 línguas, né? Ele era o discípulo de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, que foi um dos reformuladores da pedagogia moderna. Então esse espírito, além de ter um peso enorme na doutrina espírita, ele também foi um grande intelectual para a época. E aí, todo o trabalho dele é muito bem fundamentado e estudado. E às vezes a gente para diante, nós que não temos muito hábito de estudar, porque às vezes a gente pega um livro para ler, mas existe uma grande diferença entre você pegar um material para você ler e pegar um material para você estudar. Então o Kardec ele traz um conteúdo que a gente precisa se dedicar e estudar. E nós também, expositores, quando viemos aqui, a gente precisa de misericórdia, porque muitas das vezes a gente expõe nossa opinião, nosso ponto de vista, o que é natural. Cada criatura, de acordo com o seu entendimento, ele vai alcançar, né, uma determinada compreensão e um determinado entendimento. Então é muito importante a gente perceber que todas as vezes que a gente for buscar o conhecimento para estudar, a gente precisa ir à fonte, porque não é a opinião do expositor, do Carlos Emanuel, do Vanderlei, mas aquilo que esse grande tarefeiro do Cristo trouxe com todas as suas habilidades pedagógicas. Então, estudar a doutrina espírita através de Kardec é uma coisa muito importante, porque ele amplia com a sua pedagogia, com a sua didática, nas suas palavras. Se a gente lê com atenção cada parágrafo, a gente vai perceber que ali tem um conteúdo que você pode desdobrar num livro, né? E se você não lê atenciosamente estudando, às vezes aquele conteúdo passa despercebido, porque a gente dá a aplicação àquilo que a gente entende rapidamente, né? Hoje em dia, eu fico intrigado, as minhas filhas, quando veem o YouTube, elas só veem na velocidade do e-mail. Eu falo assim, tá bom, que vocês veem rápido, e agora que vocês entendem o que eles estão tentando passar filosoficamente, né? Então, às vezes, a gente procura fazer uma leitura dinâmica, ler para chegar no final do livro, e aí, o que sobrou para a gente quando a gente chegou ao final do livro, né? Nada ou muito pouco, quase nada. E aí eu começo convidando vocês para a gente fazer uma reflexão sobre um tema. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas o de algumas pessoas? Aí Kardec perguntando aos espíritos sobre o futuro do Espiritismo. Certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza, e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. Quando Kardec fala que o Espiritismo pertence à natureza, a gente tem que desembrulhar aquela forma, talvez religiosa ou dogmática, do termo Espiritismo. Espiritismo não é como uma outra religião propriamente dita, porque Kardec fala que é uma doutrina, é uma filosofia e é uma ciência. Então, como a própria vida material, nós somos espíritos. E qual é a evolução natural? Dias chegarão, por exemplo, eu costumo afirmar, vocês têm visto aí a tomografia, a ressonância magnética, né, a fotografia Killian, já mostra a áurea. Tempo virá em que nós teremos tecnologia e aí o espírito, de repente, ele vai se deparar cientificamente. Então, é das leis naturais. Ainda que hoje nós estejamos aqui na condição de espíritas por escolha e opção desse conteúdo, tempo virá em que isso vai se tornar uma constatação. E aí, assim, você vê que Kardec está afirmando, como pertence à lei natural, não vai ter como escapar disso. Uma hora nós vamos chegar a uma condição de tecnologia tal que o espírito vai se demonstrar como tem acontecido. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular
e há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por puramente materiais. Mas os seus contraditores ficam cada vez mais isolados. Serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob penas de se tornarem ridículos. Então, o que ele está dizendo? Que aqueles que contradizerem a questão de que existe um espírito efetivamente, quando o progresso chegar, eles vão cair no ridículo, porque o espírito vai estar, então, sendo demonstrado no futuro. Agora, no momento de hoje, sábado eu estava aqui fazendo um estudo com o pessoal, não sei se teve alguém aqui, no nosso estudo de sábado, eu levantei a questão desse momento que nós estamos vivenciando, onde a espiritualidade nos fala que na transição, né, nos momentos de transição dos mundos, todas as portas estão abertas, o que significa que todos os espíritos terão a oportunidade de reencarnar para mostrar para ele, para provar para si próprio, se ele está em condições de permanecer num mundo melhor, ou se ele vai ter que partir para uma pedagogia mais dura. E aí a gente percebe, né, que hoje, eu falei da gula, por exemplo, há 100 anos atrás, era mais fácil lutar com a gula. Por quê? Você ia numa padaria, era uma rosca, não sei se você tinha lá muito bom, pão francês, uma rosca e uma variedade, uma coisinha ou outra que não dava para encher os nossos olhos. Hoje você vai numa padaria, com um avanço, com oferta de alimento, você olha aquilo e tem que ser um espírito muito forte, né, para poder resistir. Diabético não pode nenhum. Aí o alto tem que usar o recurso de uma diabetes, dos limitantes, para que a gente não perca a cabeça, né? E aí a gente vai parando e vai percebendo aonde isso são os ofensores, porque de certa forma tudo isso são questões de realizações materiais, porque o espírito efetivamente numa condição feliz, ele não precisa de comida. Se nós nos condicionamos a satisfazer todos os nossos dias, né? Esse final de semana eu vou fazer um churrasco com os meus amigos, tudo bem? Então, sexta-feira é dia de tomar uma cervejinha, aí você se condiciona. Quando desencarna, não vem de brama no plano espiritual. Não dá para fazer churrasco. E você condicionou o seu espírito em cima de uma série de hábitos que só a vida material pode te dar realização. Aí há toda uma conturbação, porque nós vamos ao plano espiritual, continuamos a querer agir como homens de carne e de osso, porque não nos educamos na condição de espírito imortal, que transcende a matéria, que transcende os valores da matéria, né? E aí é nesse aspecto que o Espiritismo tem a sua maior importância. Vencer e educar o homem para que ele compreenda que a vida na matéria é apenas uma questão pedagógica que não pode ser a razão do ser. Não pode ser a razão dos espíritos da realização material, porque ela é transitória e passageira. Então, se nós investimos todos os nossos recursos em conquistas materiais, isso daí vai ser uma grande decepção quando desencarnarmos e descobrir que toda aquela vida devidamente adequada e ajustada aos conceitos e valores materiais não serve para nada na espiritualidade, salvo quando utilizamos os recursos materiais, como o Vanderlei tão bem falou, para a prática do bem e o desenvolvimento das virtudes. Então, se eu faço caridade, se eu assisto o irmão em penúria e dificuldade, naquele momento eu estou usando efetivamente os recursos da matéria para engrandecer o meu espírito nas virtudes. Só aí então a gente percebe que os recursos materiais não são para nossa satisfação, nossos prazeres e nos habituarmos a coisas que não poderemos preservar depois. São sim recursos pedagógicos para nos ajudar no desenvolvimento espiritual. Eu costumo até fazer uma associação do mundo material com uma criança que vai para a escola, aí o pai provê para ele um caderninho, lápis de cor, né? Nós vamos dar aos nossos filhos, às crianças, todos os recursos necessários
para que ela, indo à escola, ela pegue aqueles recursos e aplique no desenvolvimento do seu conhecimento. Então é a mesma ótica que nós podemos aplicar à materialidade. Tudo isso aqui não é nada mais do que um caderno e um lápis na nossa mão para aquisição do nosso conhecimento. E como nós falamos, levantando a questão do trabalho da doutrina espírita no desenvolvimento, eu trouxe esse eixo, cartesiano, onde a gente tem ali só hipoteticamente, para que a gente perceba, eu botei o materialismo e o espiritismo. Nós pensamos que a transição, que o conhecimento, que o desenvolvimento, eles são de extremos. Mas, na verdade, o que acontece? Se nós imaginássemos que desse Y aqui seria o ápice da nossa condição espiritual, e aqui seria o ápice da nossa condição material, a gente vai observar que cada criatura, cada ser, ele está vivenciando uma determinada, eu botei 2 pontinhos aqui como se fossem 2 indivíduos. Então, o que acontece? Esse daqui já está mais elevado nas condições espirituais, enquanto esse daqui está mais apegado às questões de ordem material. E cada tracinho, cada pontinho, cada décimo, cada decimal dessa escala é um processo, uma virtude, é um entendimento, é um crescimento. Então, juntando esse desenvolvimento ao longo da linha evolutiva dos nossos espíritos, nós vamos traçando todo um caminho aonde nós vamos vencendo os aspectos da materialidade e vamos subindo para os aspectos da espiritualidade. E aí, certamente observando que cada ponto, cada dia vivido, cada semana, cada mês, cada virtude, vai fazer com que a gente se posicione dentro de toda essa escala de avaliação. Mais à frente a gente vai melhorar aí o entendimento desses aspectos que eu levantei nesse eixo cartesiano. Bom, aí Kardec, nessa questão 798, ele fala o seguinte, Kardec comentando, comentário de Kardec: as ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Então, eu coloquei aquele eixo para a gente perceber que tem todo um processo, as coisas vão acontecer dia após dia, ano após ano, ocasião e oportunidade a cada ocasião e oportunidade. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda havia deixado traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. Então Kardec começa a levantar aqui para a gente refletir no que ele está querendo dizer, cada um dentro das nossas possibilidades, é que ninguém deita uma pessoa e acorda a outra. Todas as nossas realizações e conquistas vão demandar tempo e dedicação. O tempo, ele vai interferir no processo do progresso de acordo com a nossa dedicação. Então, se a gente se ocupa mais das coisas do mundo material, mais tempo vai levar.
se a gente se dedica mais ao estudo das questões de ordem espiritual, menos tempo vai levar. Mas tudo requer um tempo. Então ele fala das gerações que hoje, quantas coisas que nós passamos são inaceitáveis, ainda que homens pratiquem esses atos, mas a própria sociedade já compreendeu que aquilo é intolerável, e no passado era tido como práticas normais. Então isso é a prova de que nós, ao longo desse processo evolutivo, nós vamos assimilando conceitos e valores que lá atrás nós aceitávamos e tolerávamos. Muitos de nós aqui já rezamos pedindo aos deuses para que quando a nossa família material, nosso povo, nossa comunidade marchasse em guerra sobre os nossos vizinhos, que nós pudéssemos destruir os vizinhos e obtivéssemos vitória sobre aqueles que são os nossos inimigos, que hoje nós não temos mais coragem de fazer. Então, há sim de se compreender, e aí, o que isso traz para o conhecimento da doutrina na prática de nossas vidas? Está tudo bem, está tudo dentro do seu. Joana fala, você está onde está, se relacionando com as pessoas que você precisa se relacionar, com os conhecimentos que você precisa adquirir. Ninguém está perdido, porque o Pai, através de Jesus, é o provedor de nossas necessidades. Quando ele diz, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, é porque ele está atento, promovendo a cada um de nós essas oportunidades. E aí a gente se pacifica para tirar aquela ansiedade e parar e pensar que está tudo bem. Amanhã eu vou tentar de novo. Errei hoje, eu não sou um pobre coitado infeliz porque eu errei. Eu sou um espírito imperfeito e o Pai sabe disso. Então, com o tempo, Ele vai me dar uma nova oportunidade. E aí nós, esperançosos, devemos buscar nessa hora o esforço de aproveitar bem esse tempo, para que a gente não fique reciclando velhas práticas, velhos hábitos. A gente vem e assiste uma palestra linda, maravilhosa, que fala sobre virtude, sobre amor ao próximo, vai para casa, acha, puxa vida, hoje foi tão bom, eu ouvi tantas coisas, vi no YouTube uma palestra linda, maravilhosa, desliga o YouTube, vai dormir, amanhã acorda o homem velho. O que adiantou? Quase nada, porque se eu não der aplicação, nós vamos cair nessa situação, que só o tempo, o tempo será a nosso favor. Mas se a gente der boa aplicação, as ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. É o que a mensagem nos fala. Nós precisamos de tempo. Aqui eu coloquei essa imagem para a gente falar do egoísmo, por exemplo. Se a gente tira o nosso chão, o que acontece? A gente cai. Tudo que nós somos é conquistas de muitas encarnações. Aí, às vezes, vamos falar que a gente percebe que nós somos muito egoístas. O que é o egoísmo? É uma imperfeição, mas que é filha do instinto de autopreservação. Durante o progresso, estagiando nos reinos animais, os instintos conduzem essas criaturas para que elas possam viver sobre a face da terra, procurando se defender de forma instintiva. E o instinto de autopreservação de um animal, ele não quer saber se tem comida para o outro. Ele simplesmente quer comer. E se ele precisar brigar com o outro e matar o outro para a comida sobrar para ele, ele faz isso. Nós viemos pela lei do progresso e chegamos à condição de homens trazidos pelos instintos. Os instintos estão aqui em nós. Só que isso começa a progredir. E o egoísmo é uma progressão desse instinto. Então, o mesmo instinto que o animal luta para querer só para ele se torna sentimento, mas um sentimento imperfeito, porque eu, na minha condição animal, eu aprendi a me defender. E aí eu chego aqui e começo a ter as mesmas práticas. Só que essas práticas são parte da minha história. Eu não posso enfiar a mão dentro do meu coração e arrancar o egoísmo que existe dentro de mim. Porque na hora que eu fizer isso, eu vou sangrar, eu vou me ferir, eu vou me machucar.
Então eu preciso entender que isso daqui não é bom e perceber o que eu vou fazer para poder educar esse sentimento. E aí, as ideias, o entendimento, a compreensão de todo o progresso da lei natural que os Espíritos vêm nos falando, e nós viemos desde o átomo mais simples, passando por um processo de aprendizado, até chegar a uma condição de espírito superior, mas através de conquistas. E aí, a gente vai parar e vai perceber, eu não posso ficar com raiva de mim porque eu tenho uma imperfeição. Eu não posso voltar as minhas forças contra mim mesmo, porque ainda sou um espírito imperfeito, não sou capaz de acertar todos. Inclusive, aqui cabe a gente falar da questão da culpa, porque certamente a culpa foi uma coisa inventada pelos homens. Porque como que Deus cria o espírito simples e ignorante e acha que ele tem que fazer tudo certo se ele criou o espírito simples e ignorante? Então, as nossas próprias imperfeições que fazem com que os erros aconteçam, mas nós não somos culpados por sermos imperfeitos. E aí a gente vira a chave. Qual é a virar a chave? Em vez de entrarmos naquele estado de depressão, de angústia, eu não sou ninguém, eu só erro, eu só faço isso e aquilo que me traz tanta tristeza. Quando a gente vira essa chave, você acorda diante do momento do erro, pai, puxa vida, fiz de novo, Senhor, mas eu sei que isso está errado, então me ajuda, me inspira, me mostra um caminho para que eu ache uma solução, para que eu possa novamente tentar e vencer e ser vitorioso. E aí nesse momento, eu estou respeitando as minhas imperfeições, porque eu não posso usar o mal contra mim mesmo. Se eu quero fugir do mal, se o egoísmo é o mal em mim, eu não posso usar o mal contra mim para consertar o mal que existe dentro de mim, porque quem apaga o incêndio com gasolina? E aí a gente começa a perceber que esse entendimento que a doutrina espírita vai nos dando da condição de espíritos imortais vai fazendo com que a gente comece a entender esses processos e tomando decisões mais acertadas que vão nos promover na condição de espíritos felizes. E aí Kardec coloca lá também, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Veja só, olha só para a gente aqui agora, todos os dias na nossa vida, que a gente tiver investindo no espírito imortal que somos, nós estamos de acordo com a lei do progresso. Todas as vezes que a gente tenta ser feliz apenas na matéria, nós estamos perdidos na lei do progresso. E o que o Espiritismo tem de melhor a nos oferecer? A condição de que somos espíritos imortais. O que isso implica? Que existe só um Pai. O que isso implica? Que nós todos somos irmãos. O que isso implica? O bem que eu quero para mim, eu quero para os meus irmãos. E aí todo um processo vai acontecendo na nossa vida, não é? Aonde a gente vai entendendo que a minha felicidade depende qual pai, qual mãe que está aqui, ou qual tio, sobrinho, ou amigo, ou esposa, que amando de verdade uma pessoa qualquer, vai para o plano espiritual, fui para as colônias mais elevadas do plano espiritual, e o meu querido amigo, a minha esposa querida, ficou numa condição de infelicidade. Como que nós vamos ser felizes plenamente quando aqueles nossos companheiros, nossos amigos de longas jornadas reencarnatórias que ainda não se encontraram, ainda precisam de nós? E nesse momento a gente abre mão de si próprio para poder entender que a condição de ser espírito imortal é perceber esta grande família que nós somos. Que a vida feliz, as vidas felizes que nós tanto sonhamos, não depende só de nós, e sim do outro, porque ninguém consegue ser feliz quando vê alguém que ama infeliz. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta, de cor
ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve unir-nos como irmãos. E aí, quando a gente começa a entender que somos todos espíritos, que o nosso corpo é diferente, que a nossa condição espiritual é diferente, que o nosso momento evolutivo é diferente, que as nossas provas são diferentes, que as raças são diferentes, que os credos são diferentes, mas uma coisa só nos une: somos todos filhos do mesmo Pai. Então, e aí a gente vai perceber que, mais uma vez, o que nos separa? A condição da matéria. Porque quando eu olho para Vanderlei, é um homem branco, de pouca estatura, cabelo branco, essa sobrancelha aí tá muito escurinha. Não é pintado. Vanderlei, e aí eu olho para o outro, fulano é um homem negro. Ali, eu estou olhando o corpo, eu estou olhando a vida que está se manifestando no corpo, mas quem é esse espírito que está lá dentro? Né? Fulano tem um carro bonito, fulano tem um carro feio. Só as coisas da matéria só servem para nos dividir, nos separar, se não forem devidamente utilizadas para o progresso do espírito. Porque por dentro de todos os nossos corpos existe um espírito, né? Por dentro, no sentido figurado, tá? E aí eu coloquei essas 3 imagens aqui, um carrão bonitão, aí um momento de transição, aonde a gente está prestando atenção, né? Como eu falei sábado também, hoje em dia a nossa felicidade, liga a televisão, você precisa comprar um carro com 6 marchas, direção hidráulica, né? Cor vermelho, prata, aqui está a sua felicidade, você será feliz. Aí muda de canal, porque você precisa ter uma casa na praia, nesse condomínio fechado, porque aqui você será feliz. E o mundo materialista tenta nos vender felicidade e recursos que não pode, porque ainda que eu adquira isso a 60, 70, 80 anos, tem que devolver. E aí? Aonde está a felicidade dos nossos espíritos? Aí a gente dá um salto, percebendo que aqui não dá, porque, como a gente brinca, caixão não tem gaveta. Não dá para levar isso como virtude ou como qualidade. E aí a gente vê, vocês sabem quem é essa foto aqui? Vocês conhecem? Você conhece, Vanderlei? Esse aqui? Esse frade? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, né? Porque tem o centro Luiz Gonzaga, né? Ele, durante a peste negra, ele, como frade, ele não quis saber se ele ia se contaminar ou não. As pessoas que ele achavam caídas pela rua, ele ia, podia, né? Ele não ficou preocupado se ele ia, porque o amor que ele tinha pelas pessoas, de ver aquelas pessoas num estado tão lamentável de sofrimento, ele se sentiu melhor que se Deus achasse que ele tivesse que se contaminar e desencarnar também, isso seria muito mais fácil para ele do que passar por todas aquelas pessoas em desgraça e não fazer nada. Então veja o estado, né, o estágio que um espírito chega quando compreende a lei de amor. Quando ele começa a perceber essa grande irmandade, essa grande condição. Para que depois, então, a gente se torne esse espírito iluminado. E aí a gente vai ver que nessa trajetória, a gente vai sair das coisas materiais, nos tornaremos pessoas virtuosas, carregando a virtude como companheira dos nossos dias, sem nos atemorizarmos se as condições e recursos materiais são suficientes ou não, porque certamente nós descobrimos que nós somos espíritos imortais, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Vós sois Deus. Olha, que isso representa para nós. Não é de temer, a questão 800, não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer as indiferenças dos homens e o seu apego às coisas materiais. Seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-lo como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco, em cada geração,
uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, mas, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que ele o faria dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Eu botei essa escalinha que a gente vê, são, na verdade, degraus. A gente percebe que você começa a fazer alguma coisa de bom, ajudar alguém. Vocês já perceberam o bem-estar e a satisfação que a gente sente? Vamos parar e visitar nas nossas lembranças o dia que a gente foi legal para alguém. Que aquela pessoa apertou a sua mão, se não apertou, olhou para você e falou assim: olha, muito obrigado por você ter feito isso por mim. O que vocês sentiram? Eu sei o que eu sinto. O que vocês sentiram? Né? Então, cada virtude, cada ação, ela vai ser um degrau para que os nossos espíritos se transportem a esse sentimento divino que é a prática do bem. Né? A gente começa a sentir em pequeninos momentos de nossas vidas esses sentimentos tão grandiosos e elevados, e como Kardec disse, isso vai nos facilitar. Então tenhamos bons hábitos, deixemos aquele sofá, aquele danado daquele sofá gostoso que a gente tem em casa, né? Ele é uma perdição. Deixemos aquele sofá em casa, num cantinho lá, e coloquemos as nossas mãos em prática na construção do homem novo. Porque o Espiritismo não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender pelo seu ensinamento, mesmo incompleto. Prepararam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. Jesus, no próprio Evangelho, ele fala: eu não posso vos revelar todas as coisas agora. Vocês não estão preparados para entender. Mas haverá um momento que eu vos enviarei o Espírito de verdade, que vos revelará todas as coisas. E então a Kardec aqui, nesse instante, ele está perguntando: poxa, mas por que já não começou lá? Porque nós não tínhamos a estatura espiritual. A gente não pode esquecer que nós viemos num processo da animalidade, construindo a cada dia, cada sentimento, cada valor, lutando contra o egoísmo, lutando contra a maldade, construindo uma estatura espiritual para que quando chegássemos à condição de compreender o que é uma virtude, de sentir o que falei antes, um olhar de agradecimento, nos agradecendo pelo bem que nós fizemos. Então é preciso que todo esse processo acontecesse para que a gente hoje tivesse condição de compreender esse estado espiritual das coisas elevadas do espírito. Porque em nossa animalidade ainda, entre aspas, uso animalidade só para a gente fazer uma referência dos nossos piores, ainda não tínhamos condição. Como vemos muitas criaturas: eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo. E aí a gente percebe que isso é uma estrada que todos nós temos, mas hoje não. Estamos aqui, quinta-feira, dentro da casa de Joana, tentando conversar sobre Jesus através do véu que a doutrina espírita levanta para nós. Questão 802. Desde que o Espiritismo deve marcar o progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que possam levar à convicção aos mais incrédulos? Os espíritos falam para Kardec: desejais milagre, mas Deus os semeia as mancheiras nos vossos passos e tendes ainda os homens que o negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes o que não acreditariam, mesmo quando vissem? Tomé, a história de Tomé.
Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens, mas na sua bondade Ele quer deixar-lhe o mérito de se convencerem através da razão. Embaixo eu faço uma colocação como reflexão. Quantos vão à escola com desejo de estudar? Né? Quantos vão à escola? Porque a gente imagina que se o pai falasse assim, olha, vamos para a escola para estudar porque eu vou revelar para vocês todas as coisas. Nós mesmos aqui, né? Quando éramos jovens, eu lecionei, dei aula 2 anos e meio, falei que só aprendi o que era ser aluno quando eu fui professor, porque meus alunos iam para a escola e não queriam estudar. Professor, dá uma notinha aí para a gente, aí, dá um trabalhinho aí para a gente. Eu já fui para a escola e chegava lá e falava assim, para que eu estou estudando esse negócio de equação de segundo grau? E a gente não percebe que naquele momento nós não vemos utilidade naquele conhecimento. Mas naquele instante eu tenho a oportunidade, eu tenho tempo para estudar aquilo, porque certamente lá na frente a vida vai te convidar a você demonstrar o que você sabe. E vai fazer todo o diferencial na sua vida se você tiver um arcabouço, uma bagagem adequada, bem construída para lidar com as coisas. A busca do milagre seria pelo benefício que ele pode nos proporcionar. O milagre é mais ou menos assim, eu não vou na escola, mas se Deus me der um diploma é uma beleza, né? É mais ou menos essa questão que Kardec trata nessa pergunta. A gente gostaria, né, de no teu trabalho ter que estudar todo dia, fazer prova no final do ano, mas o diploma todo mundo quer. A busca do menor esforço. E para a gente concluir, questão 914, vou atrasar só um minutinho. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Então, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Então, vamos refletir naquilo que eu falei, dessa herança dos instintos na transformação de sentimentos equivocados, porque dos instintos nós não conseguimos necessariamente vencer e irmos para uma condição de esclarecidos, como se desse um pulo de sábio. Os espíritos respondem, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instruções humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então, para a gente concluir percebendo da grande dedicação para que a gente possa se dedicar aos estudos, participar dos grupos de estudos, tentar adquirir esse conhecimento de que somos espíritos imortais, que a doutrina espírita nos fala, para que com esse arcabouço de conhecimento, na hora que a gente chegar lá fora e uma pessoa for agressiva com você, você para e pensa de repente assim, puxa vida, fulano está sendo agressivo comigo, mas eu sou uma pessoa boa, então, fulano, eu estou sentindo que você está tão agressivo, está tão chateado, eu posso te ajudar? Você está passando por algum problema? Então, naquele momento, a gente assume aquela condição de espírito esclarecido, comprometido com a virtude. Enquanto a gente tem ditados que trazemos do passado, a minha educação depende da sua. E aí, assim, sermos apenas pessoas reativas, né? Estamos reagindo ao mundo. Se a pessoa é amiguinha, carinhosa, compreensiva com a gente é amiguinha, carinhosa. Se a pessoa não tem qualidades e virtudes para nos oferecer, nós oferecemos para ela também o pior de nós, porque certamente nós estamos sendo reativos. E aonde está o espírito imortal que nós aprendemos? Né? Aonde está a atitude comprometida com essa condição de irmandade? Um só Pai. Aonde está? Então refletirmos e nos dedicarmos aos estudos. Né? A casa tem várias ocasiões de estudo, né, Vanderlei? Vários grupos de estudos. Aqueles que estiverem interessados,
por favor, vou dar um conselho, olhem o sofá de vocês com muita reticência, tá? Tem coisas melhores do que ficar sentado no sofá esperando a vida passar. Certamente Jesus nos abençoe, nos ampare.